nós é uma grande alegria estarmos aqui na paróquia São Francisco de Assis, em Rodeio, Diocese de Rio do Sul, junto também ao convento, porque estamos em missão. E estar em missão é também fazer um pouquinho da vontade de Deus. Eu quero de coração acolher quem está em casa, através da TV Evangelizar, rezando conosco, nos acompanhando nesta caravana tão linda. Existe um terço, é o terço de Jesus das Santas Chagas. Nele está contida as marcas, né? Cada intenção ou cada dezena existe uma marca, uma chaga de Cristo. São 5 chagas: as mãos, o lado e os pés. Aqui no ícone nós poderemos ver que se trata de uma devoção muito antiga na nossa igreja. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós contemplamos o verdadeiro exemplo de amor e de entrega total. Nós costumamos dizer que a entrega de Jesus na cruz foi fidedigna, foi exemplo de fidelidade, e ele foi digno da cruz, porque ele foi obediente à cruz, até a morte. Então, se nós olharmos para a cruz de Cristo, nós veremos que aquele momento, com toda a nossa narrativa, que nós sabemos perfeitamente bem, Jesus, ele é preso, Jesus, ele vai ao Monte Calvário carregando a cruz, e ele é crucificado. Neste momento, a humanidade se depara com uma realidade completamente nova e diferente também, tanto que nós começamos a contar o tempo, assim como o contamos hoje, a partir do momento da cruz. Quando Jesus está na cruz, ele está repleto de uma multidão, ele está acompanhado de uma verdadeira multidão de pessoas. Muitos ali queriam apenas ver o espetáculo da crucificação. Para os judeus, segundo o nosso saudoso Padre Zezinho, era apenas mais um evento público típico daquela época. Mas, para quem sabia quem era Jesus Cristo, foi a entrega total e absoluta pela salvação da humanidade. Quando nós olhamos para aquele momento, meus irmãos, minhas irmãs, nós contemplamos uma marca que nós entendemos ser a salvação da humanidade. Foi pela cruz de Cristo que Deus remiu os nossos pecados. Ligado a este pensamento está o ícone de Jesus das Santas Chagas. As evidências naturalmente estão nas chagas de Cristo. Neste ícone, Jesus, ele está ilustrando um pouquinho desta devoção. Veja, ele está de túnica vermelha, para dizer que o derramamento de sangue aconteceu. Ele doou o seu sangue para a salvação dos homens. Depois, ele está numa espécie de lugar, ele está num lugar à parte, é a reserva de Deus. Então, atrás dele parece que existe uma pedra, uma porta, para dizer que o sepulcro está vazio. Cristo está vivo, Cristo é ressuscitado, e Ele está em você e em mim. E também na palavra e na Eucaristia. Cristo é ressuscitado. Se nós olharmos para a faixa, ele está cingido nesta devoção, porque Jesus é o servo sofredor, ou também chamado teologicamente o servo dos servos. Depois ele tem um manto, aquilo que dá identidade para Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus encarnado, o Emanuel é Deus conosco. Ele está também de sandálias. As sandálias nos pés retratam a caminhada missionária. É a missão que nos convida a segui-lo. Depois, ele está também em torno de uma cruz. Nesta cruz, nós entendemos e acreditamos que aconteceu a entrega total de Cristo. A cruz não é instrumento de loucura. A cruz é ferramenta para a salvação.
Nela nós entendemos que cada um de nós possui a sua cruz. Quando eu assumo a minha cruz diariamente para seguir Jesus, eu caminho durante a vida nesta terra de cabeça erguida, porque eu tenho a quem seguir, é o próprio Cristo. Depois existe perto da cabeça dele uma espécie de auréola. Jesus é o Rei dos Reis, é o Santo dos Santos. Nele nós contemplamos a salvação. As cores estão retratando um pouquinho daquilo que nós entendemos ser a devoção. Jesus das Santas Chagas é principalmente devocionado pelos católicos cristãos que querem seguir Jesus assumindo a sua cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Iniciando o nosso Santo Terço, o Padre reza com você. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No pensamento de Paulo, a comunidade dos Efésios, nós temos traços importantes para nos identificar como cristãos, ou seja, pessoas encantadas que querem seguir Cristo. Antes, é bom lembrarmos que Paulo é o apóstolo por excelência, é um missionário de verdade. Então, ele fez várias viagens missionárias, encontrando muitos povos, em muitas comunidades ele passou. E como se não bastasse a presença de Paulo, ele também, de tempo em tempo, na medida do necessário, ele envia cartas para esta comunidade, reforçando a missão, refazendo conceitos sobre como seguir Cristo, sendo que ele era
um grande conversor, um grande profeta, um grande pregador, ele então provocava conversão em massas. E assim, Paulo envia este pensamento para a comunidade dos Efésios. Hoje, meus irmãos, sendo que nós estamos no início do livro, ele está reafirmando a experiência de viver em Cristo. E assim, ele fala com o encantamento daquele missionário que não mede esforços para difundir quem é Jesus Cristo, para dizer e reafirmar: Cristo é o nosso Salvador. Ele começa o pensamento dizendo: gente, se nós reconhecêssemos o tamanho da graça que é ser convertido, nós já estaríamos em estado de graça. E aí ele vai pontuando, costurando alguns traços daquele que pretende seguir Jesus, e ao mesmo tempo ele vai encarregando da missão. Ou seja, Paulo, no seu discurso, ele vai construindo um compromisso. É muito bom ler as cartas paulinas, porque elas nos colocam diante da missão. E a forma como ele fala para as comunidades é a forma mais encantada, é de alguém que realmente está apaixonado por Jesus, que vive o jeito de ser cristão, de seguir Cristo, de uma forma inspiradora. O Evangelho é palavra que salva. O Evangelho é o canal mais comum que Deus tem para falar conosco e nos chamar. Deus nos chama para a salvação. Nós temos muitas formas de seguir a Deus. Temos muitas formas de servir a Jesus. Se eu vou na igreja, eu participo da escuta da palavra, eu me alimento na Eucaristia, eu já estou seguindo de certa forma a Deus. Se eu em casa consigo ser fiel ao meu marido, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, se eu consigo ter esta fidelidade cristã à minha casa e à minha família, eu já estou edificando, eu já estou identificado. Aí existe um cristão que faz jus ao seu batismo. O cristão autêntico na fé, ele consegue fazer uma leitura espiritual da sua vida para não ir tanto ao extremo, porque o fanatismo é um câncer na igreja, mas para não ficar acomodado. Eu preciso participar, eu preciso me levantar e se colocar em atitude de prontidão. Este é o teor, é o pensamento, é o sentimento que o Evangelho nos inspira neste dia. A igreja, ela nos dá a palavra como pílulas de remédio. Uma baguinha pequenininha cada dia me faz ter uma longa caminhada de fé. E durante toda a nossa vida, nós devemos buscar perseverar em Deus.